Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site chamildo.com, sempre tratando de assuntos relevantes da política, da economia. Hoje um assunto pra lá de bacana que é habitação. A gente trouxe aqui Marcelo Maia, superintendente da Caixa em Pernambuco, para falar justamente desse, eu não sei se posso chamar de boom da habitação, porque a gente tem ouvido falar muito, os construtores estão em lua de mel, é o governo do estado fazendo ações, é a prefeitura fazendo ações, sem falar, claro, no próprio governo Lula, que retomou o programa de habitação com Minha Casa Minha Vida. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui. Jamildo, uma satisfação participar aí do seu programa, principalmente para falar desse tema, né, que é tão atual, não é, que está no DNA da Caixa e que, de fato, a gente vive um momento especial, especialmente aqui em Pernambuco, na cidade do Recife, no país como um todo, não é, com o grande vetor do desenvolvimento imobiliário do país, especialmente para aqueles que mais precisam, que é a retomada pujante aí do programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal. Exato. Lê aqui um breve currículo, ou uma breve bio, 40 anos. Tu é mineiro? Tu é pernambucano? Pernambucano. Pernambucano. É que teve uma formação em Minas, alguma coisa assim? Exato. Eu pensei que você era de Minas, perdão. Marcelo Maia atua como superintendente da Caixa em Pernambuco com atribuições que cobrem tanto a habitação popular quanto crédito imobiliário e parcerias com o poder público. Formado em administração, com MBA em Banking, gestão bancária e gestão de mercado imobiliário, soma 19 anos de experiência na Caixa, sendo 15 desses em cargo de liderança como gestor da área de crédito imobiliário e habitação e superintendente de rede hoje. Pernambuco ele tem liderado iniciativas importantes como a linha de financiamento Retrofit, em parceria com o Recentro, requalificação de imóveis aqui no Antigo e a aceleração do crédito via programas como Minha Casa Minha Vida, tanto o federal puro, né, quanto o com Morar Bem com o governo do estado. Eu te pergunto, depois de 19 anos, você acha que esse é um dos melhores momentos que a gente está assistindo na habitação? Porque eu vejo muita movimentação e é um assunto importantíssimo do ponto de vista social para as pessoas, né, terem segurança. Jamildo, sem dúvida, né? Assim, a Caixa é o banco da habitação. Eu sempre digo que quando você entra na Caixa, independente da área que você trabalhe, você tem que saber um pouco de habitação, porque alguém, em algum momento da sua vida, vai pedir para tirar uma dúvida, vai pedir para uma simulação, né? E vai querer se informar. Afinal, é o grande sonho do brasileiro, né? Ter a casa própria. Eu acho interessante que algumas pesquisas, elas às vezes até falam, né, que o jovem atual não quer ter carro, não quer ter imóvel, que quer ter o acesso, mas não é o que a gente vê na prática, né? Quando a gente vê o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente tem aí mais de 50% das unidades são comercializadas para jovens entre 20 e 30 anos. Sério? Então, a habitação continua sendo um mercado e um sonho aí do brasileiro e um mercado pujante, né? A gente que vem, né, trabalhando há tanto tempo na Caixa e no crédito imobiliário, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é feito de ciclos, né? Então a gente tem ciclos de alta e ciclos de baixa, os autores falam muito sobre isso, mas sobretudo a habitação social ela depende de políticas públicas. Então o momento que a gente vive hoje, né, de grande boom imobiliário, podemos assim chamar, ela está aliada a essas duas práticas. Tanto a habitação de mercado, que é aquela que se regula com a taxa de juros, com a demanda, que é cíclica, fortalecida pela habitação social, que é aquela que depende e que precisa muito do apoio das políticas públicas. Exato. A gente participou de um evento aqui do Secov, né, que é da habitação, recentemente, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários e eles falavam em tom de alerta de que era necessário justamente ampliar essa oferta, porque imagino que daqui a um bom tempo, curto prazo, aliás, talvez haja uma elevação no valor dos imóveis, porque haveria assim o consumo desse estoque que foi feito aí recentemente. É por aí, você que acompanha o mercado, acha que isso pode se concretizar e a gente tem que tocar pau na máquina para poder não permitir que haja elevação dos aluguéis mais na frente? A gente tem focado muito a atuação hoje junto ao setor produtivo, né? O mercado hoje ele tem uma demanda resiliente, né? Ele tem uma busca por imóvel sempre presente na população e ele oscila de acordo com as condições econômicas do momento, né? Quando a gente fala da habitação social, né, acho que é isso que você talvez esteja se referindo, a gente sabe que
a quantidade de estímulos que a gente teve aqui na nossa região, ela levou, sim, a uma procura muito grande, né, e um nível e uma redução dos níveis de estoque. Né? O que preocupa porque não pode faltar produto na prateleira. Né? Então, como eu falo, a atuação nossa junto ao setor produtivo ela vai justamente para fortalecer os novos projetos, as novas iniciativas, os novos programas, para que a gente tenha aí lançamentos para atender a demanda, né? Obviamente aproveitando o momento de apoio e do estímulo que a gente recebe do poder público, né? Seja governo federal, estadual ou municipal. Isso. Seguindo aqui meu roteirinho, o novo Minha Casa Minha Vida trouxe de volta a faixa 1 para famílias de menor renda. Na prática, como a Caixa tem conseguido viabilizar esses empreendimentos em Pernambuco, considerando o alto custo da construção civil e a escassez de terrenos acessíveis nas cidades, especialmente aqui em Pernambuco, né? Qual o balanço do programa no estado até agora? Dê seu show aí agora. Jamildo, é muito bom você tocar nesse tema, né? Até porque a gente pilota junto com a equipe da Caixa e da Superintendência Local o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Eu digo assim, pilotamos pessoalmente a viabilidade desses projetos. Né? Quando a gente fala de Faixa 1, a gente está falando do atendimento à população mais vulnerável. Né? É aquele morador em situação de rua, é aquele que compõe o déficit habitacional com moradias precárias, onde ele vai receber o imóvel com até 95% de subsídio. Quer dizer que ele paga uma parcela pouco relevante. E se ele for participante de algum programa social do governo federal, a exemplo do Bolsa Família ou do BPC, ele não paga parcela. Né? Esse valor é isento. Então, é um financiamentozinho de 60 meses que acaba que a grande maioria, né, da população fica isenta, porque quem é público-alvo desse programa, ele participa dos outros programas do governo federal. Então, na prática, é praticamente 100% de subsídio, né, pelo governo federal. A gente tem um desafio de resgate de credibilidade desse programa. A gente teve, no passado, um aprendizado grande, né, com obras que demoraram muitos anos para serem concluídas, obras que tiveram problemas de infraestrutura. Né, o próprio mercado que construiu esses empreendimentos lá no passado, ele estava muito ressabiado, porque tivemos problemas aí de diversas naturezas, inclusive de fluxo de pagamento, e o grande desafio era recuperar a credibilidade do programa. Então, o Ministério das Cidades, em 2023, quando relançou a Faixa 1, tomou muito cuidado, né? Buscou todo esse aprendizado que a gente teve no passado, e aí eu digo a Caixa, principalmente como parceiro do Ministério, porque a gente faz a quatro mãos, né? A Caixa que opera o programa Faixa 1 praticamente de forma integral no país todo. Então, a gente teve. O que é que a gente teve? Primeiro, previsão orçamentária. Né? É uma obra que as obras não podem parar de ter continuidade de fluxo de recebimento e de pagamento. Segundo, correção dos valores. Né? A gente teve valores que tornaram possível, de fato, viabilizar os empreendimentos. Tá? Então, houve a correção dos valores. Por exemplo, o imóvel em Recife ele pode chegar a 176 mil, custeado pelo governo federal. A gente teve também uma grande inovação, que é um acréscimo no valor que o governo federal paga para a construtora proponente para o caso de terreno com a classificação superior. Porque o que é que a gente tinha no passado, Jamildo? O empreendimento ele era, como a gente tem a dificuldade do terreno, né, que você tem o custo elevado do terreno aqui nas áreas centrais, nas áreas principais, os empreendimentos acabavam ficando longe. Isso. Então, as pessoas saíam de uma situação aqui sem estrutura, precária e iam para longe. Então, ele precisava sair de perto de casa para buscar a escola da criança, para buscar o posto de saúde, para buscar o serviço público de uma forma geral, para buscar o transporte. Então, isso foi um ponto que precisou ser melhorado no programa. Então, como é que funciona hoje? O terreno que ele está inserido na malha urbana, que ele é dotado de infraestrutura e de serviços públicos. A gente tem regras para isso. Por exemplo, ele tem que ter uma escola de educação fundamental a uma distância X caminhável, né, para a criança poder ir para a escola andando. Então, tem todo um regramento. Para a gente classificar o terreno superior, ele tem que ter transporte público, ele tem que ter equipamento de saúde, equipamento de educação. Quando esse terreno ele é dotado de todos esses equipamentos, há um acréscimo de valor de 10%. Então, um imóvel... Um grande estímulo para o empresário prover, né? É um grande estímulo para ele buscar terrenos bons, né? E que a gente possa entregar um empreendimento onde o poder público local, né, a prefeitura, não vai precisar ir lá para construir uma escola, não vai precisar ir lá para construir um posto de saúde, porque o terreno já está inserido numa malha. Antigamente era dor de cabeça, o cara recebia lá aqueles... Como é que chamava antigamente? Habitacional. O habitacional distante era
um grande abacaxi para o prefeito, porque ele tinha que correr atrás para oferecer infraestrutura, né? Exatamente. A gente entregou excelentes empreendimentos no passado, mas em muitos aconteceu esse problema. Então, o que é que essa formatação nova do programa ela trouxe esse estímulo? Então, aqui em Pernambuco, né, as obras que a gente já contratou, foram mais de 10 mil unidades já contratadas aqui em Pernambuco, várias obras já iniciadas, a gente tem essa grande vantagem. São excelentes terrenos, né, dotados de infraestrutura que vai dar uma condição de vida para a população. Um outro ponto fundamental para a retomada aqui do Faixa 1 é a parceria com os entes locais. Então, a gente teve aqui em Pernambuco, né, um trabalho muito forte, um trabalho muito bonito feito tanto pelo governo do Estado quanto pela Prefeitura do Recife, sendo proponente dos empreendimentos e doando terrenos que pertenciam ou ao próprio ente, né, ou ao governo, ou à Prefeitura, ou à SPU, né, numa articulação também com a Secretaria de Patrimônio da União. Então, a gente tem empreendimento, você sabe aqui, em Boa Viagem. Né, a gente tem empreendimento aqui no Joana Bezerra, a gente tem empreendimento na Imbiribeira, a gente tem empreendimentos bons no Recife, a gente vai ter um grande empreendimento doado pelo governo do Estado no Parque de Exposições, por exemplo. Além do interior também, né, várias outras iniciativas. Aquela área é enorme, né? É uma área enorme. Então, o poder público local ele pode ser proponente dos empreendimentos e doar o terreno, realizar um chamamento público para contratar a construtora. Né? E foi isso que a gente vem aí desde 2023 trabalhando. Isso foi um grande sucesso. A gente tem mais de 1.400 unidades contratadas com propostas da Prefeitura do Recife, mais de 2.000 unidades contratadas em propostas do governo do Estado, que são terrenos doados, e mais de 7.000 unidades contratadas em terrenos privados. Por quê? Porque o valor, não é, do programa ele é atrativo para o privado. Aquele empresário que tem um terreno, ele pode colocar o seu terreno à disposição da Minha Casa Minha Vida, e ele sendo selecionado, o governo federal, através do FAR, né, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, faz a aquisição do terreno e o custeio do empreendimento. Ô, Marcelo, é uma guerra boa, né? Não sei se você concorda, mas a gente consegue perceber aqui de fora, quem acompanha a política, que está havendo uma guerra da habitação. Tanto a Prefeitura quanto o Estado querendo fazer para poder ter como bandeira. É por aí? Eu não sei, eu não sei se guerra, sabe, Jamil, mas eu acho que as iniciativas Uma batalha. Elas são bem sucedidas de ambos os lados. É o tipo de coisa que beneficia a população. Exatamente. Deixa brigar. Quem quiser fazer mais é bom para a população. Exatamente. A gente tem, como eu falei, né, iniciativas como o programa Mora Bem com o governo do Estado, que assim, é hoje um programa que serve de referência nacional. Outros estados já copiaram. De quem foi a sacada? Que a grande questão é a entrada garantida, né? 20 mil reais, se não me engano, hoje. De quem foi a ideia? Tem que facilitar, porque senão o sujeito, às vezes, não tem o dinheiro para poder dar essa primeira partida. O que acontece é que a experiência mostrou isso para a gente. Né? Apesar de todos os subsídios do governo federal, a gente, por exemplo, o beneficiário do Minha Casa Minha Vida, aqui agora a gente vai falar de habitação de mercado. Não é? É aquele Minha Casa Minha Vida que ele compra o imóvel. Ele pode receber até 55 mil de subsídio federal. Com o passar do tempo e a elevação do custo da construção civil, né, o imóvel que era vendido ali a 140, 150 mil, ele passou a ser inviável do ponto de vista de custo. Né? Ele não era atrativo para o mercado. Então, o valor precisou ser corrigido. Obviamente, o mercado se regula. Né? Se o custo subir, o preço de venda precisa subir. Quando a gente teve uma alta de preço, especialmente aí de 22, 23, né, ali com a pandemia, com uma grande elevação do índice nacional da construção civil, a gente teve um descasamento no programa. Por quê? Porque a população alvo desse programa, que ganha até 2 salários mínimos, ele não consegue compor uma poupança. Né? É difícil para o brasileiro. A gente já não tem a cultura de poupar no brasileiro, especialmente nessa camada de renda. E não é nem questão de cultura, porque realmente não sobra. Né? A gente sabe que o custo de vida vai subindo. Isso. E ele não consegue. Então, muitas vezes, né, ali no dia a dia, na agência, né, e você no atendimento, você tinha um beneficiário que tinha uma renda, uma família que tinha uma renda familiar que se enquadrava no programa, você tinha ali uma condição de um imóvel ali sendo ofertado por 170 mil, 180 mil, e mesmo ele ganhando o subsídio federal, ele não conseguia comprar, porque faltava ali uma conta. Não é? E aí esse valor de entrada ele é variável. A gente construiu esse programa em parceria com o governo do Estado, como eu disse, hoje é referência para outros estados, e a gente fez diversos cálculos e chegamos no 20 mil como uma necessidade média ali desse beneficiário, que viabilizaria muito a aquisição para esse que não tinha entrada. Então, foi aí que a gente chegou nos 20 mil de complemento da entrada. Então, é importante também deixar claro que
apesar do grande êxito do programa, não é, ele é um grande apoio ao Minha Casa Minha Vida, que é o programa principal. Claro. Então, o Minha Casa Minha Vida, por vezes, custeia 55 mil de subsídio e os 20 mil ele é um complemento importante para fechar a operação. Total. Eu falava com o Zé Carlos Martins, da CB, que ele elogiava assim demais, vocês estão de parabéns, porque realmente fez a coisa caminhar, tanto é que está vendo esse sucesso por parte do governo do Estado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui mais simples. Qual foi o momento mais marcante que o senhor já viveu numa entrega de casa própria, que é o cartão? Veja, são muitos momentos, né, Jamildo? Eu sempre digo que, para a gente que trabalha com habitação social, né, o momento mais marcante é sempre o momento da entrega. Toda vez que eu participo de um evento de assinatura, de reunião de início de obra, eu digo que isso é muito bom, né, mas que a gente trabalha para entregar a casa pronta e a chave na mão, né, lá do beneficiário. A gente tem várias e várias histórias e uma coisa que eu gosto de fazer é levar toda a equipe da superintendência, o pessoal que trabalha no escritório, para a gente conseguir enxergar na prática qual é a finalidade do trabalho da gente e de um programa tão bonito como Minha Casa Minha Vida. Não é? Dentre algumas histórias, tem sempre uma que eu gosto de contar, é da Dona do Carmo. Né? Dona do Carmo foi uma beneficiária de um programa, de um habitacional lá em Caruaru, né? Que foi um habitacional que faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Né? Entidades é uma modalidade dentro do Faixa 1, para associação, que lida com os movimentos sociais voltados à moradia. Né? E Dona Maria do Carmo, ela morava num terreno que foi ocupado, né, por um movimento desses, que era um terreno da União, tá? Que era um terreno da SPU, e era uma ocupação, Jamildo, em condições extremamente precárias. O pessoal morava em barraco dentro da lama. Né? E a gente conseguiu viabilizar, né, a doação do terreno, que era da União, né, para a entidade que organizou o empreendimento. Esse empreendimento ele teve apoio da prefeitura local na época, ele teve, para finalizar a obra, apoio do governo do Estado, e ele teve, obviamente, todo o apoio da Caixa do governo federal através do Minha Casa Minha Vida. E Dona Maria do Carmo, ela saiu de um ocupante que morava no barraco na lama, ela foi contratada para trabalhar na obra. Eita. Então, ela trabalhava na obra e depois ela recebeu o imóvel dela lá. Então, assim, é uma história muito marcante, porque a gente viu a finalidade do programa sendo cumprida. Porque tem uma outra coisa importante quando a gente vê um crescimento de obras de habitação, é o setor que mais emprega a base da nossa pirâmide. Uhum. Então, quando é o que mais reage, não é, na geração de novos empregos. Então, você teve uma pessoa que foi um ocupante que morava numa situação de risco, né? Precária. Você conseguiu dar um emprego para essa pessoa na própria obra e depois você conseguiu fazer a entrega do imóvel, do apartamento dela, para ela ter uma moradia digna. Então, essa é uma história muito bacana que eu gosto muito de lembrar. Parabéns. Eu só queria fazer um registro aqui, que você estava falando aí, eu lembrei de uma entrevista falando de custo de vida e Bolsa Família. Tem uma entrevista recente na Folha de São Paulo, que é de causar indignação. Tem um banqueiro, não vou expor o nome, dizendo que o Bolsa Família foi longe demais. Aí alguém devia perguntar assim, e o pagamento de juros foi longe demais? Porque é uma terça parte, se tanto. Esse Brasil é complicado. Mas, olha, a gente teve a oportunidade de acompanhar lá no Sinduscom uma reunião muito produtiva, e lá eu tomei conhecimento da articulação que vocês devem participar junto com a SPU para poder liberar os terrenos sob, eu acho que é responsabilidade do FGTS, que a Caixa não pode financiar diretamente, mas o privado pode. Aí tem um óbice aí que atrapalha, que você tem uma oferta maior. E, com isso, talvez avance. Como é que, em que pé está isso? Qual vai ser a vantagem que o senhor podia dar? Isso que é tão importante para o Recife, que sempre foi conhecido como uma cidade, ou pelo menos se falar que é uma cidade que tinha problemas para oferecer terreno. A gente tem uma situação muito particular em Recife, né? Em algumas cidades do país, especialmente cidades... Essa aqui é estuário, né? Exatamente, especialmente cidades litorâneas, e a Veneza brasileira talvez seja o maior índice de incidência. Né? A gente está falando aqui de terrenos de marinha. Né? O que é que acontece? O Recife ele tem 40% do seu território, ele é ocupado por terrenos de marinha. O terreno de marinha, a gente talvez não conheça a fundo esse assunto, né? Mas esse é fruto de uma demarcação extremamente antiga, né? Idos ali do tempo de Império mesmo, início da República, você já sabe disso. E
é gravado na matrícula desse terreno uma propriedade que é da União, né? É o que a gente chama terreno de marinha em regime de ocupação. Aqui em Recife, a gente está acostumado a pagar laudêmio, né? Toda vez que a gente compra, né, o imóvel, a gente paga laudêmio. Isso quer dizer, quem paga laudêmio quer dizer que seu imóvel é terreno de marinha. Quando a gente vai fazer uma venda, uma coisa, a gente paga a CAT, né, que é uma autorização de transferência. A gente paga também a União, mas esse tributo em função de ser o terreno de marinha. Esse imbróglio todo que foi mencionado lá, que foi um assunto muito importante aqui, com a aprovação da nova lei de uso e ocupação do solo, Recife passa de fato, a ter uma legislação que estimula e favorece a habitação social. Né? A habitação social, leia-se hoje Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida ele é custeado através de recursos do FGTS. Não é? E dentro da regra do FGTS, hoje, a gente tem um empecilho, que é a não aceitação desses terrenos ali para as operações que são financiadas pelo FGTS. Né? Isso é um assunto que a gente já está com uma discussão interna. Você vê, aquele dia foi uma indução importante, embora a gente já vinha conversando isso com o setor produtivo, né, os empresários da construção civil, né, e a gente vai fortalecer essa iniciativa, né, junto com a SPU. Né, a Prefeitura também tomou para si esse assunto, porque não adianta a gente ter ali um estímulo à construção, né, você tem regras urbanísticas que favorecem esses empreendimentos e você não tem o principal fonte de recurso atuando e financiando. Não é? Claro que isso é um assunto que transcende a gestão local, não é? Mas que a gente já tá tratando, né, com muito otimismo aí para a gente fazer mais essa entrega aí relevante aqui para Recife. Não é? A gente tinha, por exemplo, no passado, também uma restrição de financiamento em qualquer linha, em qualquer natureza. E desde 2019 a gente conseguiu autorizar aqui para habitações que usam recursos de mercado, né, que usam recursos da poupança. Então, o financiamento normal ali de um imóvel que não usa recursos do FGTS, ele pode ser feito, mas o que usa recursos do FGTS ele tem essa restrição que diz respeito à propriedade plena do imóvel, que é uma questão juridicamente discutível. Não é? Mas estamos tratando, viu? Com a prioridade devida, a gente está tratando, perfeito, pessoalmente também. Eu desejo boa sorte e, inclusive, citar uma frase lá que me surpreendeu. John Campos diz assim, eu quero ver quem é que vai ser contra isso. Porque pode financiar pelo Bradesco, não pode pela Caixa, se o dinheiro é do trabalhador. Eu acho que ele está encaixando uma boa argumentação aí para... Mas o conselho lá do FGTS também é linha dura, né? Tem muita gente e tem participação de sindicato, às vezes tem medo que dissipe os recursos do fundo. Realmente tem que tratar com seriedade, mas eu acho que a causa é muito meritória. Eu penso, se me permite só tocar também nesse assunto, né? A gente tem o FGTS por finalidade constitucional, não é? Como fonte de financiamento para a moradia. O grande preocupação no FGTS hoje são os inúmeros projetos que a gente tem na Câmara, não é? Que é para liberar o FGTS para outras finalidades. Não é? Esse ponto do financiamento habitacional aqui em Recife, por ser terreno de marinha ou não, ele valida a finalidade para a qual o FGTS foi criado, que é o financiamento da habitação e da infraestrutura. Não é? Mas, por exemplo, a gente teve aí uma política de saque aniversário, não é? Que, claro, foi importante, gerou liquidez para a economia, mas que gerou um novo mercado, não é, nos bancos, especialmente no mercado como um todo, aí, bancário privado, de antecipação de recursos de saque aniversário. Pois é. Então, quando a gente entra nisso, aí é onde está o grande risco. Feito o 13º, né? Feito a antecipação do 13º. Pois é. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa cuidar do FGTS, preservar para a finalidade para a qual ele foi criado, né? Analisar com muito cuidado, né, os projetos que tem hoje para a liberação de FGTS para outras naturezas, né, e que a gente preserve ele para a habitação, para o financiamento de infraestrutura, que isso sim faz a diferença na vida das pessoas. Né? Massa. Eu queria ainda matar aqui Recife, porque eu estava participando justamente desse evento bacana aí do Secov, e aí tive a oportunidade de conversar com a Simone Nunes, e ela fez uma revelação que vai ter um habitacional no centro, quase 1.000 unidades, 800 e tanta, num prédio que é da Caixa. É isso? A gente tem um prédio lá, que é o prédio da agência. Agência, exato. Que é a agência. Existem tratativas diversas, né? Porque não faz sentido a Caixa manter ali um prédio tão grande, né? Hoje só funciona a agência. E a grande política de ocupação do centro, né? Que é pilotada pelo Recentro, é de reocupação desses prédios. Né? Obviamente que isso passa por tratativas. Vai ser uma grande colaboração, se sair. Isso passa por tratativas
não é, que estão em nível aí de gestão, de presidência, de governo. Não é? A gente está aqui dando todo o apoio e, se isso realmente se concretizar, vai ser muito bom para a cidade. Boa. Você que está com essa visão geral, existe um ranking, quem é que está indo bem, quem é que não está indo bem? Eu vou dar um exemplo de um que me surpreendeu. Eu tive a oportunidade, na última eleição municipal, de falar de Goiânia, e Goiânia, se muito, deve ter umas 300 habitações, tem só uma empresa operando. Uma cidade que é muito rica, que tem demanda social, mas que o poder municipal, que tem que ser o proponente, né, não consegue sair do canto. Vocês, enquanto mobilizadores, né, não podiam chegar mais rápido. O que é que acontece? Aproveita e fala do quem está surpreendendo, quem não está surpreendendo nessa produção de casa. A gente tem uma atuação diferente também nos municípios do interior, né? O próprio programa Minha Casa Minha Vida, ele tem linhas específicas para aqueles municípios menores, que não é o caso de Goiânia, que é um município grande, como você falou, e rico. Esse mercado dentro dos municípios do interior, ele é muito puxado por pequenos construtores. Então, é aquele que constrói ali 8 casas, 10 casas, 12 casas, e faz isso muito rápido, em 6 meses, e vai construindo em ciclos. A gente não tem lá a presença constante de grandes empreendimentos. Não é? A gente faz o atendimento do poder público, não é? com todo um trabalho mesmo de consultoria. A gente tem, para você ter uma ideia, Jamildo, a gente tem unidades de engenharia da Caixa no estado praticamente todo. A gente tem a unidade de Recife, que cobre a região, a gente tem a unidade de Caruaru, que cobre outra região, e a gente tem a unidade de Petrolina, que cobre outra região. Então, a gente faz, de fato, um trabalho de consultoria com todos os municípios. Então, a gente teve empreendimentos em Águas Belas, a gente teve empreendimento em Belo Jardim, a gente teve empreendimento em Pesqueira. Então, a gente teve muitos empreendimentos em Caruaru, né, como uma grande cidade polo. Né? A gente vai buscar, né, junto às prefeituras, e dar o apoio técnico. Porque, na verdade, o grande empecilho dos municípios do interior é a questão do apoio técnico e capacitação. Para você ter uma ideia, a gente faz seminários de capacitação com gestores municipais a cada atualização que o programa tem, que o Minha Casa Minha Vida tem, ou a cada fase, né, porque a gente teve a fase 1 ali em 23, tivemos a fase 2 no ano passado. Então, às vezes muda uma regra, o programa tem um aperfeiçoamento. A gente faz seminários de capacitação. A gente fez um muito interessante em parceria com a MUP, né, porque a gente quer chegar nos pequenos municípios. A gente precisa que o programa, cada vez mais, ele ganhe também o interior. Não é? Mas o papel da Caixa, nesse momento, é de apoio técnico. Precisa existir, claro, né, a vontade política, porque isso é o ponto de partida, não é? Para o apoio do poder público. Né? A vontade política, né, a proposição ali do terreno, a doação ali daquele terreno, para que a gente possa, em cima dele, atrair o mercado produtivo. O senhor diria que dá muito trabalho, é por isso que alguns não gostariam de enfrentar? Eu diria, não pelo trabalho, mas exige capacitação, exige conhecimento, exige uma equipe preparada, e a gente até aproveita aqui o espaço, né, e coloca a Caixa à disposição dos prefeitos, dos secretários, das equipes das prefeituras. Quem precisar de capacitação, de orientação sobre Minha Casa Minha Vida, tem portas abertas, até para fazer aqui uma propaganda. Né? A gente tem aqui na superintendência, cada superintendência da Caixa tem uma sala que a gente chama de Sala das Cidades e Estados, a antiga Sala das Prefeituras, que é um espaço simbólico dentro da nossa unidade, que é o espaço do prefeito, que é ali que a gente quer receber, ele se sentir à vontade. Às vezes o prefeito no interior está aqui na capital, a gente disponibiliza lá o espaço. Boa. Então, a gente quer colocar, aproveitando o espaço do seu programa, né, colocar a Caixa à disposição para que a gente democratize cada vez mais o programa e que essa dificuldade de capacidade técnica de tocar, de gerir, de propor, ela possa ser atenuada aí com uma parceria junto com a Caixa. Olha, você falou de prefeitos, a gente, graças a Deus, tem boa audiência junto com eles. E, recentemente, a gente fez uma entrevista muito bacana com o prefeito de Aliança, Pedro Freitas. Eu não sei se você chegou a ver, mas ele é bem dinâmico, né? Jovem, e está querendo fazer coisas diferentes. Ele fez uma coisa que é muito inusitada. Ele simplesmente comprou uma agência da Caixa, né? Jogou lá 800 mil, a diferença para reestruturar o imóvel vem do próprio banco. E por que é importante? Simplesmente as pessoas iam para outra cidade porque não tinha como receber os benefícios lá. E aí foi divertido ele contando para a gente que o pessoal da área técnica
capacitado, mas nem mesmo assim, né? Deixa de ter receio. Fala, rapaz, os órgãos de controle vão reclamar. Fazer que a gente desvio de finalidade. Ele fica, peraí, mas pode gastar 1 milhão num show que se esvai naquele dia lá, que é a realidade, mas não pode ter uma agência que é algo perene, né? Que deixa um benefício concreto para... Então, eu imagino que ele vai chegar, tendo a experiência lá do BNB, né? Já foi, inclusive, diretor lá em Brasília. Ele vai revolucionar, especialmente nessa área de crédito, viu? Vocês acho que vão voar junto com a participação lá dele. Muito esperançoso. Com Mas certeza. tem alguma cidade pernambucana que vai surpreender com novos investimentos na Caixa nos próximos meses? E você ficou me devendo, tipo, um ranking. Quem está na frente, quem está subindo, quem está caindo. E não faz quem está caindo, não, senão o cara vai ficar chateado com você. Jamildo, sem dúvida, né, a gente tem a cidade do Recife, né, dentro desse ano, é a que aponta o maior crescimento do programa Minha Casa Minha Vida, do crédito habitacional de uma forma geral. Não é? E aí, como eu disse, né, muito estimulada pelas ações dos entes públicos locais. Não é? A gente já falou aqui de prefeitura, já falou aqui de Morar Bem. Uhum. Né? O Recife tem tudo para liderar. Engraçado, né? Até falei lá no evento, na grande maioria dos estados, a cidade número 1 em quantidade de unidades habitacionais comercializadas são as capitais. Aqui não é a capital, aqui Recife chegou a ser o 4º. Verdade. Recife hoje, esse ano, está em 2º, e eu tenho certeza que ela busca a liderança porque a gente vai ter, né, programa Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter incentivos urbanísticos, não é, para a construção dos habitacionais populares. Né? A gente tem o programa Mora Bem, que também atende a cidade do Recife. Então, a união desses fatores, com certeza, vai botar Recife na ponta. O maior crescimento do ano é de Recife. A gente tem Paulista, a grande líder, continua sendo ainda a líder do Minha Casa Minha Vida. A gente tem um mercado muito forte, que é em Caruaru, que também é um município que investe muito em habitação, é uma cidade satélite ali para a região. Então, e Petrolina. Uhum. Né? Então, termos de grandes números do programa Minha Casa Minha Vida, são essas 4 cidades que tem. Né? Claro que a gente tem Jabotão, a gente tem São Lourenço, a gente tem Camaragibe, mas eu destacaria esses 4 municípios com quantidade de unidades comercializadas, né? E apontando ainda para crescimento. Agora, veja como é interessante. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Mas, no caso de Paulista, tem um grande empresário, né, o Avelar, que foi lá, ajudou a reformular o plano, né, diretor, e conseguiu, ao longo dos últimos anos, uma curva de crescimento assim absurda, fazendo imóvel tanto para a classe média quanto para o Minha Casa Minha Vida. E eu lhe faço essa observação para dizer que a gente pode aguardar, no caso de Recife, também uma grande explosão nos próximos anos, porque essa história do retrofit mesmo parece, pelo pouco que eu entendo, eu trabalhei 10 anos, né, em economia como subeditor, editor, vai ser um pipoco enorme, como foi no Rio de Janeiro. Né? Como é que vocês conseguiram convencer? Tem que mudar? Foi a própria prefeitura que chegou para fazer? Tem alguma coisa já engatilhada? Porque o pulo do gato é usar... É tipo o Robin Hood. O pessoal de Boa Viagem, muito rico, quer construir cada vez mais alto para financiar a reformulação. Não é só no antigo, tem todos esses outros bairros que estão precisando também de reformulação. Né? Conta um pouco aí da sua expectativa em relação a esse tema. Amildo, a gente está muito entusiasmado com esse tema. Né? Inclusive, fizemos um evento já em parceria com o Recentro, que marcou o lançamento da linha de financiamento da Caixa para retrofit. Uhum. Né? A gente tem... Trabalhar com esse mercado, ele trazia e ainda traz algumas incertezas. Mas a gente, enquanto agente financeiro, a gente colocou-se como primeiro banco a financiar empreendimentos objetos de retrofit, inclusive dentro do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, se a gente quiser fazer um retrofit de Avenida Boa Viagem financiado pela Caixa, a construtora tem crédito. Mas se a gente quiser fazer um retrofit em qualquer lugar da cidade, voltado à habitação popular dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente tem linha de crédito para financiar. Então, esse evento foi um grande marco aí para a cidade. Né? A gente deu para o mercado produtivo uma fonte de financiamento. Esse mercado, especialmente o de habitação social, ele é muito dependente de financiamento. Uhum. Nenhuma construtora, você citou uma grande empresa aí de Paulista, que é uma grande cliente nossa, mas praticamente nenhuma construtora que trabalha com habitação social, ele constrói com recurso próprio. Uhum. Ninguém consegue alocar ali, fazer um empreendimento de 300 unidades com recurso próprio. Então, a gente financia a produção,
né, junto à construtora, e a gente financia o cliente final. A operação do cliente final, ela liquida a operação da construtora e é assim que a gente fecha essa grande equação. Então, a gente fechou a operação de retrofit, né, para a gente financiar. A gente tem o estímulo que você falou dentro da lei, da nova lei, que com certeza vai fazer a diferença, né, vai colocar ali o atrativo do aumento de potencial construtivo na Zona Sul para quem investir aqui no centro. A gente vai ter diversos programas que são estruturantes para a nossa cidade, né? Foi lançado aí para consulta pública o projeto da Nova Guararapes. Eu não vou entrar num tema que é da prefeitura, mas falo do meu entusiasmo como recifense, que também sou, não é? E o potencial enorme que a gente tem de revitalização do centro. A gente tem uma grande operação que eu queria mencionar, até para a gente conhecer, convidá-lo a conhecer melhor, que é a operação no Rio de Janeiro, não é, do Porto Maravilha, né, que é a revitalização da região do Porto Maravilha. O Porto Maravilha, semelhante ao que está sendo projetado aqui para o centro do Recife, ele sofreu diversos investimentos, né, oriundos de parceria público-privado, primeiro de revitalização, de cuidado com os grandes corredores de circulação, né, eu posso fazer uma analogia aqui com a nossa Guararapes, e hoje é o maior vetor de crescimento imobiliário do Rio de Janeiro. A Caixa participa da operação no Porto Maravilha, também com estruturação da PPP, com investimentos do FGTS. Né? Então, certamente, ali a gente vai ter um grande case. E tem a expertise para trazer o que deu certo, né? E temos a expertise para trazer, né? Porque é um projeto, trabalhar com grandes centros, né? É um projeto que ele precisa de muito estímulo, né? E de muita legislação, de muita atuação do poder público. E eu acho que a gente está no caminho certo. Né? Esse caso do Rio é um case, né? Mas a gente também ali tem em São Paulo diversos prédios que a gente já financiou em retrofit. Né? Temos alguns projetos aqui já dentro de casa analisando. Na verdade, assim, o mercado estava esperando esse novo benefício para poder colocar aí os projetos na rua. Então, acho que daqui para frente eu estimo que a gente vai ter, sim, boas novidades oriundas desses programas. Alguém já pegou a linha de crédito? Aqui em Recife, não. Ainda está. É o que eu lhe falei. Eu acho que o mercado estava esperando a publicação do benefício para poder colocar adiante. A gente tem já empreendimentos em análise, tá? Dentro de casa. É mais complexo do ponto de vista de análise, porque é muito mais complexo que você reformar um prédio, uma construção antiga, né? Carece de muito mais cuidado técnico do que você fazer um prédio do zero que hoje tem uma escala industrial de produção. Então, por isso que esses projetos eles ainda estão em análise. Mas no Brasil afora a gente já tem algumas iniciativas e prédios financiados e prédios entregues. Perfeito. Essas duas torres aí que a Polícia Federal vai erguer aqui, financiada por vocês, não? Não, essa não. A nossa liderança e atuação fundamental, ela é para o financiamento de moradia. Né? Então, como lá não é moradia, foge ao escopo da nossa atuação. Pode até ser moradia temporária de algum bandido. Pode ser, quem sabe, né? Olha, se dependesse do senhor, o que mudaria amanhã no Minha Casa Minha Vida? Para melhor, claro. Minha Casa Minha Vida, ele é um programa vivo, sabe, Jamildo? Eu não digo nem o que mudaria, eu digo que o que muda sempre. O programa ele precisa acompanhar a realidade do brasileiro. Então, a gente tem constantes revisões no que diz respeito às suas faixas de atuação. Você veja, esse ano, que se você me perguntasse alguns meses atrás, eu dizia, a gente precisa de uma faixa para a renda média. Sim. E esse ano foi lançado faixa 4. Então, o programa hoje a gente tem uma lacuna de mercado para essa faixa de renda de 8 a 12 mil, porque ele perdia o benefício da taxa de juros e a operação de SBPE, que é a operação do mercado, ela ficava cara. Então, a gente agora tem o programa Minha Casa Minha Vida atendendo uma faixa de população. Esse 4 é 8 a 12? De 8 a 12 mil. Então, e com imóveis até 500 mil, né? Que é aquela classe média, que a gente chama até de Minha Casa Minha Vida classe média. Então, assim, não é o que eu mudaria, mas é o fato de ser um programa vivo e dele precisar, sim, acompanhar a realidade do brasileiro. Então, se o brasileiro aumenta de renda, se os imóveis aumentam de valor, o programa precisa ser ajustado. Se precisar criar novas faixas, o programa vem criando novas faixas. Então, a gente está sempre nesse movimento muito positivo. Né? E aí, todo o mérito ao Ministério das Cidades, que dentro do governo federal é o Ministério Gestor do programa, que tem, Jamildo, uma interlocução assim, que nunca teve tão bem assim com a Caixa. Né? Hoje, a gente participa, né, dos avanços do programa. A gente recebeu aqui em Recife,
Até em uma oportunidade futura eu vou lhe convidar para conhecer o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, né, que ouve as demandas, as nossas particularidades locais, que entende que o Brasil é muito diverso. Então, por exemplo, você tem hoje recortes regionais que são mais favoráveis ao Norte e Nordeste, né, que é onde a população é mais carente, onde tem um déficit habitacional maior. No passado, Jamildo... Era tudo uniforme? Era tudo uniforme. Então, o Sul e Sudeste, São Paulo, eles consumiam a grande parte do recurso, né? Então, a gente tem hoje recortes que não privilegiam, mas que corrigem essas diferenças regionais, essas distorções regionais e trazem os recursos para o Norte e Nordeste. E quando a gente soma isso, né, aos programas locais, né, por exemplo, aí o Mora Bem, né, que a gente já mencionou aqui, a gente consegue atrair ainda mais os recursos para cá, né, porque a gente consegue ter mais unidades financiadas e a gente vai tendo aí o desenvolvimento gradativo da nossa região. Me desse agora um insight, para a gente não ficar só olhando para o umbigo da gente. Quem é que está bem aqui no Nordeste? Quem é que está fazendo bem feito? A gente tem um crescimento grande. Estado. A gente tem um Bahia, crescimento grande Salvador. na Paraíba, né? Na Bahia, em Salvador, especialmente em Salvador e em Fortaleza, que tem uma característica interessante, que além da Minha Casa Minha Vida, está bombando no mercado de alto luxo. Mas esse aí não precisa que... É um pouco desse movimento que a gente está vendo, né? Vindo para cá. Aí esse mercado ele se regula. Mas Fortaleza tem um viés interessante que saiu na frente desse mercado. O que aconteceu em Fortaleza há alguns anos está começando a acontecer em Recife agora. E que é muito bom para a economia, né, como um todo. Né? É emprego, é renda. Então, quanto mais obra a gente vê na cidade, eu olho para a janela e até como a Velar comentou naquele dia, né? Eu olho para a janela e vejo mais gruas, né, na cidade, mais prédios subindo, mais obras acontecendo. Né? Sempre que a gente anda de carro que vê uma obra nova, a gente olha quem é a construtora, vê se é cliente, se não é, vai buscar ali... Para oferecer crédito. Para estar junto com crédito imobiliário para produção também. Boa. Mas ele consegue ver as gruas porque ele mora lá em cima. Eu só consigo ver a padaria. Assim. A gente vê de baixo para cima, eu vejo que eu estou com você. Olha... tem muito político que promete casa, mas quem entrega é a Caixa. Falta crédito político à instituição. Não precisa pegar só esse horizonte do Lula 3. Veja, a Caixa sempre cumpre o papel de representar o programa. Não é? Claro que sempre que um programa ou um empreendimento ou uma iniciativa ela soma, não é, ao governo federal, não é, para trazer viabilidade de novas unidades, a gente vai apoiar. Não é? É importante, sim, como você mencionou, não é, que a gente coloque o Minha Casa Minha Vida como protagonismo, né, com o protagonismo que ele merece, não é, porque é o FGTS que financia, não é, o subsídio vem do governo federal, não é, e ele é o grande programa habitacional do país. Não é, e precisa, de fato, ter reconhecido esse seu protagonismo. Na atuação do dia a dia, é isso que a gente busca, né? Mas as parcerias elas são sempre bem-vindas e eu acho que elas somam. Beleza. Tem outra pergunta aqui. O senhor acredita que o déficit habitacional de Pernambuco será realmente superado um dia ou é um sonho de campanha dos políticos? É uma longa estrada, mas eu sou um otimista por natureza, sabe, Jamilton? Sempre que a gente vê isso sendo encarado com seriedade e, como eu falei, com vontade política... você mencionou guerra, eu digo que essa batalha de quem faz melhor, eu acho que ela é muito produtiva para a população. Né? E na habitação, eu estou muito entusiasmado. Acredito, sim, que se a gente continuar assim, a gente consegue combater um déficit, estancar, né? Começar a reduzir e entrar numa curva diferente. O que é importante? Né? É a gente ter o setor produtivo do nosso lado. Porque a gente que trabalha aí, como você mencionou, trabalha no crédito imobiliário há muito tempo, e a gente viveu épocas do setor produtivo muito desconfiado, de não querer entrar nos programas sociais, não é, que é onde está o déficit, de preferir ficar no conforto daquilo que ele sempre faz, não é, daquele empreendimento de médio, de alto padrão, porque também é uma demanda permanente. Né? Mas hoje eu vejo um mercado corajoso, né, ousado, e que está estimulado por isso. Né? Claro que empresário não entra em nada que não gere para ele um resultado. Isso. Mas hoje a habitação social ela gera resultado para o setor produtivo. Então, ele é atrativo enquanto negócio. E aí é onde está o X da questão. Né? Se não for atrativo para o mercado, deixa de acontecer.
né? Ninguém entra para queimar a sua margem ou para reduzir aquilo que ele já tem em outro modelo de negócio. Então, a gente hoje está conseguindo fazer a habitação social ser atrativo para o mercado produtivo, ser rentável, que é importante, e manter sempre o setor da construção civil estimulado para atuar na habitação social. Você falando aí, eu lembrei que em São Paulo está havendo um boom para financiamento para Airbnb. Não sei se você tomou conhecimento que o pessoal da CEBIC disse que é uma verdadeira praga, porque o mérito de crescer tanto lá em São Paulo foi de Haddad, que mudou as regras, como um prefeito que foi, né? Mudou as regras e disse, ó, não precisa ser só nesses pontos, pode valer na casa toda, se for para habitação social. E pipou. Aí conseguindo subverter essa lógica, que era para ajudar as pessoas, né, mais necessitadas, e parece que agora também pode para financiar para uso de Airbnb. Ele está me contando, Zé Carlos Martins, que isso é um absurdo, uma distorção completa. Eu espero que não chegue por aqui, porque existe até no meio, né, da imobiliário essa preocupação, porque nem todo mundo quer a chegada ali de um hóspede temporário no empreendimento, né? Isso acontece por aqui? Não. Ainda não, Jamil. Daqui, assim, primeiro comentando um pouguinho, né? Pra você ter ideia, até minha senhora foi impactada. Aí chegou falando para mim sobre, olha, saia disso, meu filho. Isso aí vai ser uma pirâmide, saia disso. Eu sou ofertando ali, né? Ofertando ali algum imóvel. A gente conhece o mercado de São Paulo, né? Um mercado assim incrível, em todas as faixas de renda, né? O que aconteceu lá foi exatamente isso que você mencionou. Uhum. Né? O pessoal aproveitou-se da legislação urbanística que privilegia a habitação social para fazer empreendimentos de locação por temporada. A gente não vive esse problema aqui, especialmente dentro do Minha Casa Minha Vida, porque a aquisição da Minha Casa Minha Vida ela é fiscalizada pela Caixa. Então, você não consegue adquirir, você não consegue ter um benefício, um subsídio, se você tiver uma renda acima daquele determinado valor. Uhum. Então, a gente cuida disso com muito cuidado, né? A gente cuida disso com muito carinho. Nossos sistemas, eles previnem, não é? A gente consegue enxergar, através das nossas pesquisas, se o beneficiário ali tem algum imóvel, se ele já foi beneficiário do programa. Não é? O que precisa ter é aquele que tem, que vai ter um benefício, por exemplo, da prefeitura, dentro das novas legislações, não é? Se ele não vai ser comercializado ali com recurso próprio com outra finalidade. Eu acho que tem meios de fiscalizar no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Isso não acontece porque a gente, de fato, conhece aquele cliente que está comprando e analisa o perfil daquele cliente que está comprando e não é o cliente locador. Uhum. No nosso mercado aqui, e aí que o movimento que também foi muito importante para a nossa economia, foi o grande crescimento dos imóveis de praia. Não é? Então, os imóveis de praia, a gente tem ali de Muro Alto, Porto de Galinhas, Carneiros, uma infinidade de empreendimentos, não é? Que tem um público diferente. Aqui não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida. Uhum. A gente tem iniciativas de financiamento lá, sim, não é? Financiando algumas obras que são voltadas para este público. Você financia a construção? Financiamos a construção. Não é? São voltadas para esse público, mas que não tem a ver com programa social. Então, de fato, um imóvel que o cliente compra lá por fruto de investimento, coloca na alocação por temporada, uhum. E aí consegue ter ali um retorno e uma rentabilidade. Recife aqui passou, você falando de Ceará, alto poder aquisitivo, passou durante um bom tempo com uma demagogia absurda, que não podia ter casa para as pessoas mais abastadas. Aí eu até brincava com o pessoal que fazia parte do momento, dizia assim, olha, se vocês quiserem a minha participação para ir para a porta da prefeitura reclamar que não tem casa para pobre, estamos juntos. Mas ficar com demagogia que rico não pode ter casa, isso é donzelice. Por quê? Porque se não tiver esse tipo de coisa, não tem imposto, não tem emprego, e aí não tem dinheiro para fazer aquele outro. Né? Que a gente tem que cobrar que saia aquele outro das pessoas mais necessitadas. Porque o mercado de alto padrão, ele se regula por si próprio, né? Antes que eu esqueça, de fazer aqui um registro de agradecimento para os nossos apoiadores, Igeduc, uma empresa que tem muita integridade, credibilidade no mercado, e o pessoal da 2D Telecom também dá suporte. A gente nunca mais teve problema de internet com isso. Feita essa breve introdução, podemos começar. Vamos lá. Esse Gerildo é doido. Como é que vai conversar? Mas deixa eu ver se ainda tem alguma coisa aqui que eu deixei de perguntar, que é importante. O senhor acredita que o modelo atual de subsídio do Minha Casa Minha Vida é sustentável a longo prazo, considerando o ritmo de novas contratações e os custos para o Tesouro?
Jamil, também mais uma excelente pergunta e colocação. A gente teve até aqui, né? Não sei se foi a DEME ou o Sinduscom, a apresentação de um estudo do professor Écio Costa. Obviamente, você o conhece, é um Sim. economista. E Écio mostrou o quanto de impacto no PIB a gente tem com os investimentos em moradia. Então, trazendo à luz, eu não vou me recordar aqui dos números que Écio colocou, mas uma grande defesa que eu sempre faço do programa Minha Casa Minha Vida, nesse contexto de ser um programa economicamente sustentável, é aquilo que ele gera de benefício. Você imagina, a gente tem só no faixa 1, mais de 1,5 bilhão, faixa 1, né, que a gente já comentou ali aqui no início da nossa conversa, mais de 1,5 bilhão de obras contratadas. Então, são recursos que entram no Estado, que geram imposto, que movimentam uma cadeia enorme. Eu digo sempre assim, toda vez que começa uma obra, especialmente numa cidade do interior, né, você tem, além da construtora, você tem uma série de fornecedores e de cadeia que acaba sendo impactada. Eu digo, tem até a moça que vende ali almoço, que faz quentinha para fornecer o café da manhã e o almoço ali dos trabalhadores daquela obra. Então, o programa, embora ele tenha um custo para o município, para o Tesouro, né, dos subsídios, ele, com certeza, gera um retorno tributário que é relevante e que faz o programa ser um programa sustentável. Né? A gente tem impacto no PIB, a gente tem retorno em toda a cadeia produtiva, a gente tem uma elevação do nível de emprego, já comentei aqui, né? A gente sabe que é o setor que mais emprega a base da pirâmide. Né? Até você estava comentando da obra de alto padrão. É o cara que trabalha lá na obra de alto padrão que compra o Minha Casa Minha Vida dele, né? Que ganha ali até 2 salários, que consegue comprar aquele primeiro imóvel da vida dele. Então, tem um impacto econômico e um retorno tributário que gera, com certeza, uma conta muito positiva para o programa. E é isso que o governo federal enxerga e leva em conta quando coloca mais recursos no Minha Casa Minha Vida. Ô Marcelo, eu queria lhe perguntar sobre eventual efeito agora, mais uma retomada aí dos juros, mais um aumento da taxa de juros. E só uma curiosidade, porque eu não tenho nenhum indicador nesse sentido. Essas bets estão atrapalhando também essa atividade, porque muita gente compromete parte da renda que poderia estar sendo aplicada ou poupada para você fazer um investimento de longo prazo. Isso atrapalha vocês de alguma maneira? Isso, assim, se a gente for olhar... Faz parte da conjuntura, né? Se a gente for olhar de ordem conjuntural, né, a gente entende que sim. Né? Do ponto de vista de dados, né, a gente ainda não tem nenhum estudo nesse sentido de impacto e a gente está com uma demanda crescente. Né? E a gente tem conseguido entregar orçamentos crescentes. Para você ter uma ideia, a gente fez, em 2023, o crédito imobiliário em Pernambuco, ele concedeu 5 bi. Em 2024, a gente concedeu 7 bi. E esse ano a gente já está superando 6 e a gente aponta para 8 bi de crescimento. Poderia ser mais, se não tivesse essas bets, poderia. Agora a gente não tem como fazer essa conta. Por quê? A gente está numa curva avançada de crescimento na nossa região. Né? A demanda existe, o crédito existe, não falta recurso para o financiamento, o setor produtivo está apoiado, né? E a gente tem as iniciativas locais que fazem a gente crescer. Então, a gente está conseguindo atenuar, não é essa questão, mas, sem dúvida, é uma questão importante para o país, né? Que, de forma conjuntural, deve ser considerada, sim, e cada vez mais ser regulada. Né? E eu queria fazer um parênteses aqui, a gente falou muito da prefeitura, mas a SEAB também está virada, né? No governo deu uma repaginada e não faz só obras de habitação, também está fazendo outro tipo de obras. Vocês têm bons projetos com ele, o que é que era possível citar para não deixar de falar do componente Estado? Nossa parceria com a SEAB é extremamente ampla, em todo aspecto, em todos os programas habitacionais que são geridos ali pelo Estado. É a SEAB que gera o Morar Bem, por exemplo, né? É fruto lançado aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas a SEAB ela cuida do Morar Bem e a SEAB ela foi a doadora de todos os terrenos do Estado. Então, foi uma grande parceira, né, como eu falei, doando terrenos pertencentes ao Estado para o Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Então, assim, teve um papel fundamental viabilizando esses empreendimentos. Ainda, assim, em complemento a essa doação de terreno, às vezes você tem um terreno que precisa e carece de uma infraestrutura externa
por exemplo, uma adutora de água, uma pavimentação, porque para ter um empreendimento, o acesso precisa ser pavimentado. Claro. Então, a SEAB ela também atua nesses empreendimentos, está chegando junto aí para fazer o apoio nessa infraestrutura externa. Então, assim, no que diz respeito à habitação, habitação social, Minha Casa Minha Vida, a SEAB tem sim sido uma grande parceira também. Algum gargalo burocrático que trava essa liberação, aprovação dos projetos? Eu vou citar aqui que recentemente teve um estranhamento aí, governo e prefeitura, um reclamando do outro, dizendo que não selecionou bem o terreno. Tem algum gargalo burocrático nesse meio de campo? Não. Na minha ótica, não, Jamildo, não. Até, por exemplo, a regularização fundiária de terrenos, que às vezes depende de cartório, às vezes depende da SPU. A gente vem tratando isso, inclusive em níveis de grupo de trabalho, e a gente consegue, nessa atuação conjunta, superar eventuais burocracias e problemas pontuais que possam vir a acontecer. Mas, de uma forma geral, acho que as coisas estão fluindo bem, a gente conseguiu legalizar muita coisa, as obras já começaram. E, como eu disse, a expectativa agora é para aquele momento fundamental dessa política habitacional, que é o momento das entregas. Então, Vocês chegaram aí 7 para 8, né? Tem meta para 2026, por exemplo? A meta é superar, não é? É Dilma. A gente precisa bater no... Não era Dilma que dizia uma coisa assim, né? A gente não quer bater no teto, a gente não quer chegar no teto, né? Esse mercado ele tem a crescer ainda, não é? A gente, por exemplo, buscou no ano passado e esse ano remanejamento de recursos. Por quê? Você falou no começo do Conselho Curador do FGTS. Isso. Então, o Conselho Curador do FGTS, ele divide os recursos do fundo, que são destinados à habitação, ele divide os recursos do fundo de acordo com o déficit habitacional de cada estado. Então, em 2024, pela primeira vez, a gente foi buscar recursos de fora, porque o recurso da gente, a gente consumiu todo o recurso que foi orçado. Isso é um bom problema, né? Esse é um bom problema, ainda bem que tem recurso e ele veio para cá, porque a gente sabe que tem estados que têm déficit, mas que não conseguem aplicar, especialmente no norte, né? Onde é tudo mais complexo, né? As grandes distâncias, né? A infraestrutura precária. Então, em 2024, a gente trouxe remanejamento de recursos. 2025, trouxemos novamente remanejamento de recursos, né? E a gente entende que, localmente, na nossa visão local, né? Olhando para tudo que a gente tem aqui de esteira, de novos projetos, de novos lançamentos, né? Olhando para as políticas, o avanço das políticas públicas, né, que a gente tem de programas locais e de políticas como a da Prefeitura e do Estado, a gente sabe que sim, a gente vai crescer. Né? Posso até falar em meta pessoal, né? Mas meta corporativa não. Acho que a gente pode sim chegar aí nos 10 bi. Seria muito importante aí para o nosso Estado, talvez em 2026, entregar esse número. Imagine quantos empregos seriam gerados, né? Olha, eu quero reservar esses minutos finais para lhe dar a oportunidade de comentar alguma coisa que eu não perguntei, porque eu sou fraco como inquisidor. E, antes disso, deixar o site à disposição, desejar que o senhor faça um grande 2026, porque seu sucesso é o sucesso de muita gente poder ter uma casa para morar. Não, Jamildo, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Né? Quero aproveitar até esse momento final, né? Colocar a Caixa à disposição. Né? A gente tem aí uma rede aqui no nosso estado que cobre 182 municípios. Então, 182 municípios, a gente tem representações da Caixa, seja uma agência, seja uma casa lotérica, seja um correspondente bancário. Tem uma coisa que eu sempre falo em entrevistas, em uma oportunidade como essa aqui, realizar o sonho da casa própria é possível. Dia a dia a gente conhece e tem contato com pessoas, né, seja funcionário da nossa casa ou funcionário do nosso edifício, né, que eles não sabem que podem. Uhum. Né? Então, eu quero dizer assim, é possível realizar o sonho. Né? A gente precisa que essa informação chegue na ponta, chegue nas famílias. Não é? Cada dia a gente se surpreende com histórias bonitas, né? Como eu falei da Dona Maria do Carmo, mas de tantas outras
que conseguem sim, com seu esforço, com seu salário, fazer a compra da casa própria. Então, qualquer dúvida, procura uma agência da Caixa. Hoje, no mundo digital, a gente tem ali no nosso site uma fonte riquíssima de informações. A gente tem um simulador. Então, a pessoa pode chegar lá e dizer, eu ganho R$ 1.500, quanto é que eu consigo comprar? Faz uma simulação. Né? No simulador já aparece quanto a pessoa ganha de subsídio federal. Então, se ele vai ganhar 55, se ele vai ganhar 50, coloca lá o município que ele mora e faz ali uma simulação para que possa, sim, né, começar a concretizar esse desejo e esse sonho do brasileiro, que é a aquisição da casa própria. Então, hoje a gente pode fazer isso pelo site. A gente tem um aplicativo da habitação, onde, inclusive, o cliente pode solicitar a aprovação do crédito através do aplicativo da habitação da Caixa. Não é? Ou seja, a gente tem uma jornada que pode ser feita 100% de forma digital para aqueles que têm mais habilidade. Né? A gente sabe que, especialmente a geração mais nova, se você falar em ir para uma agência bancária, nem falo. o cara, você nem pode falar desse assunto com ele. Mas a gente tem, no aplicativo da habitação, uma jornada 100% digital, onde ele pode mandar os documentos, aprovar o crédito. A gente tem uma rede grande de correspondentes bancários, que são pessoas capacitadas e credenciadas da Caixa, que fazem a intermediação do crédito, né, junto às construtoras. Mas o recado final a gente tem linha para atender, né, a qualquer camada da nossa população. Né? A gente falou muito aqui da Minha Casa Minha Vida, mas a gente também tem as linhas aí para o alto padrão, para o médio padrão. A gente tem linhas, por exemplo, de construção individual, você quer construir sua casa, seja uma casa, uma mansão que você quer construir, ou seja uma casa popular. A gente tem uma linha para construção individual. Então, a gente financia desde a aquisição do terreno. E agora lançou reforma também, né? A gente lançou o Reforma Casa Brasil, o governo federal fez o lançamento. Depois o senhor volta aqui só para falar de reforma. Vamos falar do Reforma Brasil aí numa seguinte oportunidade. Então, assim, o pernambucano, especialmente, né, que está aí público do seu programa, veja na Caixa, né, um apoio para a realização desse sonho. Né? Para o setor produtivo, a gente já sabe, eles têm a Caixa como grande agente financeiro, a gente só reforça, né, que a gente está junto, a gente constrói aqui em Pernambuco grandes iniciativas que servem de modelo para o Brasil e a gente vai continuar fortalecendo isso cada vez mais. Né? Deixa eu aproveitar, lhe explorar mesmo. E o informal? Tem como ser financiado? Porque você vê o derretimento aí da CLT, muita gente trabalhando com aplicativo, que tem renda regular, só não consegue comprovar. Como é que faz para engajar esse povo? Excelente pergunta. O programa atende, sim, não é, pessoas que têm uma fonte de renda informal. Obviamente, a gente vai buscar ali, dentro de uma avaliação de crédito, a caracterização daquela renda. Né? Ele mostra ali que ele paga aluguel, ele mostra que ele paga energia, que ele paga uma fatura de cartão XY. Ele tem a conta bancária na qual ele movimenta. Se for a conta da Caixa, já deixa aqui o recado, viu? Facilita a aprovação do seu crédito. Então, a gente tem hoje uma incursão muito forte dos bancos digitais, mas digo que o banco digital não tem a oferecer os programas que a Caixa tem. Então, a gente faz o que a gente chama de caracterização de renda informal através das movimentações financeiras que esse trabalhador faz. Porque todo mundo hoje só movimenta através de Pix. Né? Então, você tem ali na conta um extrato de todos os Pix. Se for um motorista de aplicativo, ele tem na sua conta os créditos da empresa que paga lá e as corridas que ele faz. Então, assim, tem diversas formas. A população não fica sem atendimento. Né? O correspondente da Caixa ou o atendente da agência vai saber passar todas essas informações. É isso aí. Menos tigrinho e mais boleto da casa própria. Vamos lá. Embora. Conta com a gente.